O julgamento do goleiro Bruno e da ex-mulher dele, Daiane Rodrigues, deve terminar esta noite. Hoje, os dois voltaram a ser ouvidos no tribunal do júri. Vamos então ao Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, conversar com o repórter Eduardo Ribeiro, que acompanha desde segunda-feira esse julgamento. Eduardo, boa noite. Outro interrogatório por quem? Ana Paula, para responder essa sua pergunta, eu ouvi agora há pouco os defensores dos réus e também o Ministério Público e eles admitiram o seguinte: estes novos interrogatórios tinham um único objetivo: tentar absolver Daiane, um acordo, e também tentar uma redução de pena para Bruno. Deixar mais clara a confissão do ex-goleiro, que não ficou muito clara ontem no interrogatório dele. Ou seja, isso está sendo travado nesse instante também nos debates, que já duram mais de 6 horas lá dentro, e serão definidos os argumentos, serão decisivos os argumentos para compor a opinião dos jurados daqui a pouco na sala da sentença. Vamos ver agora como é que foi este último dia de julgamento até agora. Era dia apenas para o debate e o veredito. A decisão de ouvir Daiane só foi tomada hoje de manhã, logo depois que o ex-goleiro chegou ao Fórum de Contagem. Daiane voltou a se sentar diante da juíza porque o promotor queria conseguir declarações que incriminassem o ex-policial José Laureano, o Zezé, um personagem pouco investigado até agora. Daiane disse: ele está envolvido. Se ele é uma pessoa perigosa, eu temo pela minha vida e pela vida das minhas filhas. Como benefício pelas informações, o promotor Henry Castro intercedeu por Daiane junto aos jurados. Peço a Vossa Excelência se absolva Daiane. Daiane se encontrava numa situação insuportável que não lhe permitia agir conforme o que é determinado pela lei. Bruno também surpreendeu e pediu para ser ouvido de novo sobre o assassinato de Elisa. Foi uma única pergunta do advogado: se ele sabia que Elisa ia morrer. O ex-goleiro respondeu de forma mais clara. Bruno, você sabia que a Elisa Samúdio ia morrer? Sabia e imaginava. Por quê? Pelas brigas constantes, pelo fato de eu ter entregado pro Macarrão dinheiro. Para Cláudio Daledoni Júnior, que já defendeu Bruno antes, os novos interrogatórios soam como estratégia para diminuir a pena. Eu entendo que a defesa quer reconhecer que existiu uma confissão. O Ministério Público não entende dessa maneira. A defesa tenta com isso que a juíza reconheça uma diminuição de pena, que vá de 12 a 20 anos. Surpresas à parte, foi só durante os debates que os jurados puderam mergulhar de fato no caminho que Elisa percorreu até a morte. Acusação e defesa passaram então a se enfrentar por longas horas, num jogo de convencimento. O futebol perdeu um goleiro razoável, mas um grande ator em compensação foi ganho pela dramaturgia. Ele não pode receber uma rendimento menor do que a do Macarrão, porque ele é mandante. Eduardo, pelo jeito, o clima do debate entre defesa e acusação está quente, né? Muito, Ana Paula. Não à toa, costumam dizer que o Tribunal do Júri é um grande teatro. Lá dentro, agora há pouco, o promotor de justiça caminhou, gritou, esbravejou e, inclusive, ele chega muito perto do jurado, se debruça sobre eles, encara cada um deles, falando da necessidade de condenarem o ex-goleiro Bruno. Já o advogado de Bruno distribuiu vendas pretas para os jurados, dizendo que eles precisam ser como a justiça, equilibrados, cegos nesse momento, sem contaminações da imprensa, por exemplo. Agora há pouco o promotor voltou e chegou a dizer o seguinte: rasguem estas vendas, pedir para que vocês não enxerguem é uma chacota. Eles estão se agredindo a cada passo. E réplica e tréplica só terminam por volta das 11 horas da noite, a não ser que um dos dois lados abra mão da palavra. Um outro debate corrente lá dentro ainda é sobre a ocultação do cadáver de Elisa Samúdio, um debate importante, sobretudo para a mãe dela, Dona Sônia, sentada, emocionada na plateia a todo instante. O repórter Luiz Gustavo foi investigar. As buscas pelos restos mortais de Elisa começaram pelo sítio do goleiro Bruno. Depois, a investigação se concentrou na casa do ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado de ser o assassino. Uma denúncia anônima também levou a polícia à Lagoa do Nado. Em todos os endereços não havia nenhum vestígio do corpo. Dona Sônia, mãe de Elisa, saiu do julgamento decepcionada. Eu tenho vindo aqui em todas as audiências, todo esse tempo, e pedido a eles isso, né? Então, a pergunta para essa resposta, eu não tenho resposta. A polícia agora investiga mais uma versão sobre o paradeiro do corpo de Elisa.
Ela teria sido enterrada na zona rural, numa área onde hoje há um açude. Para procurar os restos mortais, seria preciso esvaziar a lagoa. No intervalo do julgamento, a acusação chegou a fazer uma proposta: o corpo em troca da liberdade. Se disser onde que a mulher está, eu vou pedir a absolvição de vocês todos. Pronto. É possível? É possível. É possível. Tem elementos para absolvê-los e eu não vou fazer acusação de nem o promotor. Nós queremos meu corpo. Cadê o corpo? O Bruno não sabe aonde que o corpo está. E a Daiane também, menos ainda. Então não há essa possibilidade por parte nem da defesa do Bruno, nem da defesa da Daiane. Para os delegados, só há uma pessoa que poderia responder a essa pergunta: Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que vai ser julgado em abril. Se eu fosse ele, e se eu fosse o advogado dele, orientaria ele no sentido de que quanto menos pena pegar, melhor. Falariam, pelo menos os restos mortais da Elisa. O Jornal da Record continua ao vivo aqui em Contagem, Grande Belo Horizonte, agora com o comentarista de segurança Percival de Souza. Percival, nós já apuramos que os jurados daqui a pouco vão responder a 15 perguntas, 12 sobre os crimes de Bruno e 3 sobre os crimes de Daiane. O que esperar? As cartas estão na mesa, os quesitos já foram formulados, nós já vimos quais são, ou seja, são as perguntas endereçadas aos jurados e que contemplam a argumentação da acusação e também contemplam as teses de defesa. E o promotor vai propor, inclusive, a absolvição de Daiane, a ex-companheira de Bruno, que ficou com o menino Bruninho no cativeiro. Se eles, os jurados, responderem positivamente à intenção do promotor, e eles são soberanos para isso, a situação do Bruno vai ficar consideravelmente mais difícil ainda. Por quê? Porque os jurados são soberanos. Eles podem aceitar a tese do promotor para inocentar Daiane ou não. Se forem negativas, as coisas complicam para Bruno, Eduardo. Vale lembrar que a tese da defesa é de que Bruno participou de um crime menor, ou que teve menor participação num crime, talvez apenas se omitiu, ou então tentou dar um susto e foi excedido. Ainda nesta edição você terá outras informações na noite ou no começo da madrugada em que teremos a sentença para os réus. Ana, Celso.